Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci aqui no YouTube. A gente está abrindo um novo espaço aqui no canal para falar sobre novelas, para falar sobre televisão, para falar de tudo que a gente gosta de uma outra forma, com o olhar de vocês. Não é o Vanucci Responde, onde vocês mandam uma pergunta, um comentário, eu vou atrás da informação e trago detalhes para vocês. É uma conversa. A gente vai conversar sobre Garota do Momento, um dos grandes sucessos dessa temporada na dramaturgia da Globo, na dramaturgia da TV brasileira. Eu acho que nesses últimos dias, quando você fala sobre novelas, né, conversa com alguém, ou vão falar de Beleza Fatal, ou vão falar de Garota do Momento. E por motivos muito parecidos, porque são novelas, né, são histórias muito bem entregues, ágeis, modernas e, ao mesmo tempo, com todos os elementos do folhetim. Neste episódio, fui provocado por duas pessoas que trouxeram olhares interessantes sobre a novela, depoimentos que me trazem, né, a uma boa reflexão, né? E isso eu quero dividir com vocês. O @JeffreyGames diz o seguinte: Vanucci, estou amando Garota do Momento, mas assisto pelo Globoplay. Acho que a falta que faz na novela das 9 é a fórmula de Garota do Momento. Fazia anos que uma novela não me prendia. Garota do Momento, apesar de ter a sua trama principal, está brilhando em todos os núcleos. Tem uma agilidade na resolução dos conflitos, está em uma pegada de dorama. Se o personagem teve um desfecho, sai, entram outros personagens. Só fico com raiva porque sempre colocam a protagonista como burra. Tem algumas resoluções lógicas que ninguém na vida real agiria da mesma forma. Poderiam mudar isso. Olha, essa é uma opinião bem interessante, né? E que traz justamente, talvez, um dos grandes segredos, né, de Garota do Momento. Garota do Momento é uma novela muito bem amarrada, é um folhetim e tem a agilidade que todo mundo quer, né? Quando você fala assim, mas eu quero, né, o telespectador fala assim, eu não gosto de novelas muito lentas, gosto de novelas com agilidade de série. Aí os autores acham que precisam fazer viradas de série, né? Que precisam pegar o mesmo jeito de narrar uma série e colocar isso numa telenovela. E não é o que acontece. A gente gosta de novela com elementos de novela, com um bom folhetim. E aí, realmente, quando você vê Garota do Momento, nenhum grande conflito ali, né? Nenhuma história é enrolada, levada por mais de 5 capítulos. Claro que tem a história da protagonista, né, o arco principal de cada núcleo. Esses arcos continuam, é fato, isto é fato, esses arcos estão ali. Mas dentro desses arcos existem pequenos arcos que vão se resolvendo. Nada de ficar enrolando muito. A Beatriz vai lá, acontece alguma coisa com ela, ela resolve, aí a Bia vai, tenta mais uma coisa, aí vai, Tufi resolve. O Beto tá com a Bia, daqui a pouco já não tá mais com a Bia, tá com a Beatriz. Nas próximas semanas, né, o Beto vai ter um ciúme danado com a Beatriz lá nas novelas, né, porque aí começam os beijos técnicos. E como entender naquela época o que era um beijo técnico, como você fica, se você fica confortável ou não, o que as pessoas vão falar, que a mulher que você ama tá beijando um outro homem. Coisas que, né, trazem um elemento muito legal de época, né? Porque era assim mesmo. Lá atrás, as primeiras atrizes de novela, elas sofreram muito com todos esses preconceitos, né? Em relação ao primeiro beijo, Vida Alves teve que pedir permissão pro marido, foram lá pedir permissão, né? E depois isso foi sendo construído, né? O beijo tinha que ser muito discreto, hoje são mais ousados, né? Mas mesmo isso tinha todo um preconceito, né? Existia, né? As pessoas sempre achavam que o beijo ia além, um pouco além ali do que era profissional. E a gente descobriu, né, com o passar do tempo, que realmente é um ambiente extremamente profissional. Mas e ele vai trazer isso na novela, mas rapidamente já vai se resolver, né? Não vai ficar se estendendo esse ciúme do Beto por mais de uma semana. É este um dos segredos de Garota do Momento. O outro segredo de Garota do Momento, né? Equilibrar boas interpretações, né? Tem história em todos os núcleos. E com isso, a autora consegue distribuir bons espaços para todos os atores. E você tem metade do elenco, pelo menos, muito conhecido. Aí está uma outra característica fundamental do sucesso de Garota do Momento, que a Globo já começa a analisar e fala assim, mas se o público está aplaudindo isso, se Garota do Momento mereceu 3 semanas a mais, por que não, então, a gente usar esse elemento?
Vale Tudo não economizaram, foram buscar grandes nomes para fazer justamente criar esse impacto. Garota do Momento não tem como você pegar uma cena com a Lília Cabral e Fábio Assunção e não aplaudir. Carol Castro, que está muito bem, são artistas conhecidos, né? Mas você também tem, né, as pessoas que estão começando. 3 protagonistas ali, praticamente início de carreira, né, comparado com os grandes nomes, mas mesmo assim estão muito bem dirigidos, estão muito bem, atuando muito bem nos seus papéis. É isso que o telespectador gosta. É isso que a gente quer ver em novela. Novelas ágeis, dinâmicas, mas que sejam novelas, que sejam folhetins, que tragam algumas coisas, né, que você possa sonhar, que você possa torcer e principalmente, gente, torcida. Torcida é fundamental numa novela. Se você não torcer por alguém, não valeu nada. Aquilo não vai te levar para o próximo capítulo. E é mais ou menos o que acontece em Mania de Você. Você tem menos torcida ali, né? A história não envolveu o telespectador da forma que deveria envolver. Essas são algumas lições, né, de Garota do Momento. Garota do Momento tem mantido ali os números bem estáveis mesmo, né? Na semana passada, ela abriu, na segunda-feira da semana passada, com 20,5 pontos de média, que era mais ou menos 35%, 35,4% do público do horário. Se manteve alta na terça, na quarta, né? Na terça com 19,1%, na quarta com 19,4%, na quinta foi para 17,8%, na sexta subiu para 17,9%. E abriu essa semana de novo com 17,9%. Oscila, né, sempre de 33% a 35,5% do público, que é um índice favorável, é um índice muito bom para a Globo nesse horário. Ela tem mais de 1/3 do público assistindo às suas telenovelas. E durante o Garota do Momento, você soma Record, soma SBT e a Band, que estão com o jornalismo popular, não chegam à novela. E é aí que a Globo fala, estamos bem, acertamos, a fórmula é essa. Então, Garota do Momento serve de exemplo para as próximas novelas das 6, para as próximas novelas das 7 e também para as próximas novelas das 9. Já se discute lá internamente na Globo essa necessidade de você achar, sim, uma pegada moderna na novela, uma pegada atual, mas que também atenda muito bem ao que é folhetim. Beleza Fatal é isso. Beleza Fatal tem a ousadia de uma série, porque tá lá no streaming, mostra nu, mostra cenas mais polêmicas, um linguajar mais, um palavrão, um linguajar mais sujo, que tá típico das séries, mas tem todos os elementos do folhetim. Você torce pela mocinha, você torce pela mãe da mocinha, você torce pela vilã, porque tem elementos que envolvem, tem muita referência a outras novelas. E aí existe uma linha nova de autores que falam assim, não, mas autor de novela tem que fugir dos clichês. Não, um bom clichê numa novela, funciona e funciona muito bem. Eu recebi uma outra mensagem também e que traz uma boa provocação, uma boa fala sobre Garota do Momento, que é da Ivy Farias. Ela diz o seguinte: eu acho que a novela faz sucesso por ser feminista. Foi assim com Além da Ilusão. A mocinha era denunciada por trabalhar pelo vilão. Tinha a sindicalista, as irmãs. Vejo que as novelas de época têm esse potencial de discutir questões de gênero de forma sutil. Muitas feministas gostam das novelas da Alessandra, por isso, eu inclusive. Ivy, que bom que você traz esse depoimento, porque realmente é isso, né? Acho que a gente consegue trazer uma novela de época, você consegue botar estas questões com a sutileza, com a leveza, até para mostrar, olha que conflitos, porque a gente ainda continua com questões que lá atrás ainda não foram totalmente resolvidas, não. Né? A mulher ainda precisa lutar muito pelo seu espaço, a mulher ainda precisa ser muito guerreira, ainda sofre muito preconceito no mercado de trabalho e na própria sociedade. Né? Então, óbvio que muitas vezes você vai ter uma parcela de público que vai falar assim, mas não tinha isso lá na década de 50, né? Não tinha mulher com vestido, não tinha mulher com calça, não tinha não sei o que lá, não podia namorar dessa forma, era tudo muito mais discreto, mas se parte disso para trazer assuntos, e eu acho que aí é o papel da dramaturgia, de corromper um pouco esse tempo, de você usar novelas de época, ambientar, trazer elementos daquele período, contar a história dessa era de ouro do rádio, contar a história do início da televisão,
né, do início da publicidade, porque ali a publicidade começa a ganhar uma outra dimensão, né, sai das revistas, sai do jornal para ganhar a televisão. Você tem todas as mudanças de comportamento ali, tem várias coisas históricas que você traz, mas com um olhar moderno, com um olhar atual, contemporâneo, com as discussões contemporâneas. E novela é isso. Novela precisa sim gerar discussão. Novela precisa sim mostrar que é possível lutar pelas questões de gênero. Novela sim é necessária para mostrar que a gente precisa de muitas outras coisas, né? A novela, ela traz uma discussão que muitas vezes você acha que você não está nem pensando naquilo, mas ela já está provocando ali pelo menos uma reflexão a favor ou contra aquela temática, mas vai realmente provocar. Acho que Garota do Momento é isso, é esse exemplo. Quando você conversa lá nos bastidores da Globo, é claro que há um certo desconforto hoje na dramaturgia da Globo, porque nem tudo está saindo do jeito que eles queriam. Elas por Elas não deu certo, era um remake, né? Renascer, que era um remake, foi muito questionado pelo ritmo da novela, mas também se mostrou mais eficiente do que Mania de Você, que veio para romper com isso, né? Nessa mistura de linguagem, de buscar um pouco do que pode ser da internet, do que pode ser um pouco do serviço de streaming, mas também tentou romper ali e não agradou parte do telespectador, que saiu do horário das 9. Só que esse telespectador, quando você olha as pesquisas, ele não saiu para Globo, ele não saiu para Record, ele não saiu para o SBT, ele saiu para o serviço digital. Então, você vai, e ao mesmo tempo, você tem uma Garota do Momento que vem logo depois no Rancho Fundo, então você tem ali uma sequência que funciona, e a expectativa é que Eta Mundo Melhor também funcione, porque é um texto do Valcir Carrasco, é um texto que vai trazer estas questões todas, e você tem Volta por Cima, que também funciona, que vai entregar para Rosane Svartman, né? Que é uma autora da Sete que sabe fazer muito bem dramaturgia para esse horário. Então tudo isso, né, traz uma discussão importante lá na Globo, né, de como tem que ser essa dramaturgia. E aí, definitivamente, chegam à conclusão de que a gente sempre soube fazer novela. A gente só precisa achar agora o tamanho certo dessa novela. Vão ser 50 capítulos, 90 capítulos, 120, 200. Como nós vamos fechar a conta, pagar e gerar lucro é uma outra questão. Mas todos os autores sabem que precisam usar o bom folhetim para provocar a sua audiência. Bom, você está aqui no canal do Vanucci. Toda semana a gente vai ter uma boa discussão aqui a partir das suas observações. Continue mandando perguntas para o Vanucci Responde, mas traga também a sua opinião. Traga a sua opinião sobre a televisão brasileira, sobre a TV aberta, a TV fechada, o que você acha de Beleza Fatal, o que você acha de Mania de Você. Mania de Você tem solução ou não tem solução? Quero saber a sua opinião. Manda para cá, porque a gente vai ter algumas reflexões, algumas conversas a partir desta troca, né? Troca de opinião, muito mais do que a gente discutir né, de uma forma única, de um lado só, é a gente ter esses olhares e você me provocar para pensar sobre essas questões. Continue por aqui, o canal do Vanucci tem muito conteúdo e espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.